Olá, boa noite. PF prende Braga Neto e afirma que o general da reserva agiu para obstruir investigações sobre tentativa de golpe de Estado. O vídeo do meu canal está começando. A Polícia Federal prendeu, no Rio de Janeiro, o general da reserva Walter Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa no governo Bolsonaro e candidato a vice na chapa que perdeu as últimas eleições. Braga Neto é acusado de agir para atrapalhar as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. A Polícia Federal chegou às 6 horas da manhã ao prédio onde o general da reserva Walter Souza Braga Neto mora, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Uma operação discreta. O general saiu preso pela garagem sem nenhum alarde. Braga Neto foi levado para a sede da Polícia Federal no centro do Rio. Depois, os agentes o encaminharam à 1ª Divisão do Exército, onde está preso. O local fica dentro da Vila Militar, na zona oeste da cidade. A Polícia Federal também cumpriu mandado de busca e apreensão no apartamento dele, onde recolheu o celular, e no apartamento do assessor dele, o coronel da reserva Flávio Peregrino, em Brasília. Peregrino e Braga Neto estão proibidos de se comunicar com outros investigados. O general Walter Braga Neto foi ministro da Casa Civil e depois da Defesa no governo de Jair Bolsonaro. Nas eleições de 2022, concorreu como vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, derrotada nas urnas. Braga Neto foi um dos 40 indicados no inquérito da Polícia Federal que investiga a tentativa de golpe para impedir a posse do presidente Lula. Segundo a ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, o general tentou, abre aspas, obstruir as investigações, fecha aspas, sobre a tentativa de golpe de Estado. Moraes decretou a prisão preventiva, sem prazo para terminar, na terça-feira, 10 de dezembro. Mas Braga Neto estava de férias em Alagoas e desembarcou na noite de sexta-feira, 13 de dezembro, sexta-feira 13, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal optou por prendê-lo neste sábado, antes de ontem, em casa. Braga Neto é o primeiro general 4 estrelas preso na história do país. A defesa do general pediu oficialmente que ele tenha direito a uma sala especial durante o tempo em que ficar custodiado no comando da 1ª Divisão. Na audiência de custódia por videoconferência, o juiz Rafael Henrique Rocha manteve a prisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro escreveu em uma rede social, abre aspas, há mais de 10 dias, o inquérito foi concluído pela Polícia Federal, indiciando 37 pessoas e encaminhado ao Ministério Público. Como alguém hoje pode ser preso por obstruir investigações já concluídas? Fecha aspas. A seguir, a decisão. A Procuradoria-Geral da República deu aval à prisão de Braga Neto, que teve como embasamento uma série de novos elementos que indicam, segundo a Polícia Federal,
interferência nas investigações da tentativa de golpe de Estado. Na decisão, o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que a prisão do general Braga Neto foi baseada em novos e importantes fatos. Moraes afirmou que, depois de conseguir novas provas, a Polícia Federal apontou que, abre aspas, Braga Neto atuou no sentido de obter informações relacionadas ao acordo de colaboração firmado com Mauro Cid, fecha aspas, o então ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o faz-tudo do ex-presidente. O então ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e que o depoimento prestado por Cid aos investigadores, no dia 21 de novembro, apresentou elementos que permitem caracterizar a existência de conduta dolosa de Braga Neto, no sentido de impedir ou embaraçar as investigações em curso. O ministro informou que a perícia realizada no celular do pai de Mauro Cid, o general Lorena Cid, apreendido pelos investigadores, demonstrou intensa troca de mensagens com Walter Souza Braga Neto, bem como que todas as mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp foram apagadas dias antes da operação da Polícia Federal sobre o desvio de joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes incluiu na decisão um documento encontrado pela Polícia Federal na sede do Partido Liberal, o PL, Partido de Bolsonaro. O documento estava na mesa do coronel Flávio Botelho Peregrino, então assessor do general. Segundo a Polícia Federal, em uma pasta intitulada, abre aspas, Memórias Importantes, fecha aspas. O registro mostra a tentativa de busca por informações da delação de Mauro Cid. São perguntas que, segundo a Polícia Federal, teriam sido respondidas por Mauro Cid a respeito da colaboração. Um dos questionamentos, por exemplo, era sobre a minuta com teor golpista, feita com base no artigo 142 da Constituição. Cid também teria dito que não falou nada na delação sobre os generais Augusto Heleno e Braga Neto, investigados no inquérito e indiciados pela Polícia Federal. Em novembro, no relatório final sobre a tentativa de golpe, a Polícia Federal já tinha mostrado outro documento, que também foi encontrado na mesa do coronel Peregrino. Nele, havia um esboço de ações planejadas para consumar o golpe. Em um dos trechos do documento estava escrito, abre aspas, Lula não sobe a rampa, fecha aspas. Para a PF, o plano demonstra que Braga Neto tinha clara intenção golpista. Segundo a decisão de Alexandre de Moraes, em um dos depoimentos à Polícia Federal, Mauro Cid confirmou que Braga Neto tentou obter os dados sigilosos da delação com seu pai, o general Mauro César Lorena Cid, em contatos telefônicos realizados no período em que o acordo estava sendo firmado. O delegado Fábio Schor, responsável pelo inquérito, questionou como foi a abordagem. Mauro Cid respondeu. Abre aspas, basicamente isso aconteceu logo depois da minha soltura, quando eu fiz a colaboração naquele período, onde não só ele, como outros intermediários, tentaram saber o que eu tinha falado. Isso fazia um contato com meu pai. Tentavam ver o que eu tinha, se realmente eu tinha colaborado. Fecha aspas.
De acordo com a decisão de Moraes, a Polícia Federal confirmou que Braga Neto teve participação ativa na Operação Punhal Verde-Amarelo, o planejamento para manter Bolsonaro no poder e eliminar autoridades públicas como o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Ainda, segundo a Polícia Federal, no depoimento prestado em novembro, Mauro Cid disse que o general Braga Neto tratou da arrecadação de dinheiro para colocar em prática a Operação Punhal Verde-Amarelo. O ex-ajudante de Bolsonaro contou como a ação foi estruturada financeiramente e disse que os recursos teriam sido entregues por Braga Neto aos militares dias depois de uma reunião na casa dele, em que o general deu o aval para o grupo golpista colocar o plano em prática. Em um trecho, a decisão afirma, abre aspas, um novo depoimento corroborado por documentos juntados aos autos aponta que foi o general quem obteve e entregou os recursos necessários para a organização e execução da operação. Fecha aspas. Na audiência no STF, em 21 de novembro de 2024, Mauro Cid disse que ele esteve em uma reunião onde o general Braga Neto entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a realização da operação. O dinheiro foi entregue em uma sacola de vinho. Segundo Cid, Braga Neto afirmou à época que o dinheiro havia sido obtido junto ao pessoal do agronegócio. Cid afirmou que, abre aspas, o general Braga Neto repassou o dinheiro diretamente ao então Major Rafael de Oliveira, fecha aspas, preso e indiciado pela PF. A decisão não revela o valor nem o nome dos doadores. Também não menciona se os supostos doadores sabiam qual seria a destinação do dinheiro. Moraes afirmou que as novas provas contra Braga Neto são robustas. Disse que o general contribuiu em grau mais efetivo e de elevada importância do que se sabia anteriormente e concluiu, abre aspas, os desdobramentos da investigação revelaram a gravíssima participação de Braga Neto nos fatos investigados, em verdadeiro papel de liderança, organização e financiamento, além de demonstrar relevantes indícios de que o representado atuou reiteradamente para embaraçar as investigações. Fecha aspas. No inquérito em que indiciou Braga Neto, a Polícia Federal detalhou o envolvimento do general na tentativa de golpe em um papel de liderança. Braga Neto aparece em 2 núcleos da investigação. O responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado e o núcleo formado por oficiais de alta patente com influência que agiam para estimular ações e medidas para consumar o golpe. A Polícia Federal destacou que os golpistas consideravam que o país entraria em crise institucional após o golpe e que por isso seria necessário se organizar para gerir a situação. Nesse sentido, planejaram a criação de um gabinete vinculado à presidência da República, que seria composta, em sua maioria, por militares e alguns civis liderados pelos generais Augusto Heleno e Braga Neto. Para assessorar o então presidente da República, Jair Bolsonaro, na implementação das ações previstas no decreto golpista, criando uma rede de inteligência e contra-inteligência para monitorar o cenário pós-golpe e ainda atuar no campo informacional para obter o apoio da opinião pública interna e internacional.
O relatório final da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe está na Procuradoria-Geral da República. A PGR analisa se vai oferecer a denúncia contra o general Braga Neto e outros 39 indiciados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles podem responder por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A defesa do general Braga Neto disse que tomou conhecimento parcial da investigação na manhã deste sábado antes de ontem e que vai se manifestar após ter plena ciência dos fatos da decisão. A defesa também afirma que terá a oportunidade de comprovar que não houve qualquer obstrução nas investigações. O Exército Brasileiro disse que vem acompanhando as diligências determinadas pela Justiça e que está colaborando com o inquérito. Não conseguiu contato com a defesa de Flávio Peregrino. Eu termino por aqui. Boa noite para você. Até amanhã.